Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre percepção, sobre morte do ego, sobre assuntos ligados à profundidade do seu ser. O que acontece? Para quem não sabe, eu vou passar um ensinamento muito profundo hoje para vocês. Sério mesmo, fica até o final desse vídeo que você vai entender algo que pode mudar a forma como você vê as coisas, principalmente na sua vida, tá? É o seguinte, para quem não sabe, como eu falei algumas vezes no outro vídeo, eu tô quase que como se fosse num retiro. Tô numa igreja daimista, né, de Santo Daime, de Ayahuasca, não sei se vocês conhecem, depois dá um Google aí, Igreja de Santo Daime, ou Igreja de Ayahuasca, que você vai ver algumas coisas. Para eu não entrar aqui nessa informação e não perder muito tempo, mas é o seguinte, cara, eu tô nesse ambiente, eu tô entendendo algumas coisas muito profundas dentro de mim. Hoje foi dia de sessão de ayahuasca. Eu não vou falar especificamente sobre hoje, em específico a sessão, mas eu vou passar alguns insights que eu tive, né, e que eu estou tendo nesse processo estando aqui. Porque eu estou num ambiente onde é um ambiente muito bom, tá? Pessoas que estão aqui são pessoas de muito luz, né, que a gente fala, muita energia boa. Só que o que acontece? Eu estava num outro ambiente sobre uma outra condição. Tanto é que vocês percebem que os vídeos passados de 2 semanas atrás, uma semana atrás, são vídeos ligados a eu tô mais bonito, assim, tô mais bem arrumado, agora eu tô de barba, ó. Então, mas lá eu tô mais bem arrumado, tô mais formal e tudo mais. E essa mudança foi necessário fazer. Eu mudei de ambiente, fui para outro ambiente, me joguei mesmo. E aí o que que acontece? Nesse outro ambiente agora, eu estou sobre uma condição bem diferente, que é de um trabalho mais esforçado e tal. Esforçado não, um trabalho mais forçado físico. E estou aprendendo algumas coisas. Lógico, eu tô aceitando passar por isso porque, de alguma forma, dentro de mim, eu entendo que isso faz parte de um processo. E eu tô deixando ir, né? É como se eu sentisse que Deus, o universo, ele quer que eu passe por isso para eu entender alguma coisa. Então eu tô aceitando isso. Mas antigamente, tipo assim, uma semana atrás, 2 semanas atrás, o Jânio dessa época não aceitaria. Por quê? Porque o Jânio daquela época ele estava um pouco mais outras ideias, né? Ele não iria achar que isso é algo digno, entre aspas. E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Ontem eu conversei com um amigo, né? Eu considero ele um amigo, o Rama. Talvez ele veja esse vídeo, inclusive. Ele tem uma igreja daimista também. Eu sigo o conselho do Rama. Eu peço conselho para ele sobre a minha jornada, sobre o que que eu tô sentindo, o que que eu tô percebendo. E foi ele que me indicou esse lugar aqui, inclusive. O que que acontece? Eu fiquei pensando ontem a respeito de algumas coisas ligadas a essa função nova que eu tô fazendo. E eu conversando com o Rama, eu abri a minha cabeça porque ele falou algumas coisas ligadas a cara, tudo tem um começo. Por exemplo, eu me vejo um cara, um homem de negócios, uma pessoa influente, uma pessoa com, assim, uma pessoa que não trabalha com o braço, trabalha com a mente, né? Só que ele explicou, né, de uma forma bem clara, assim, e é o que eu vou passar para vocês, de que, cara, às vezes você precisa se expor a algo, digamos, doloroso, para que você entenda alguma lição, para que você aprenda alguma coisa dentro disso, porque no fundo, as coisas dolorosas que você passa, se você olhar nos detalhes, são aprendizados profundos que você vai levar para sua vida. E isso vai te ajudar de alguma forma, positivamente falando. E eu pensando nisso, eu falei, cara, é verdade, verdade, porque eu tava tendo essa percepção de que eu tô perdendo tempo, quanto tempo eu vou sair daqui? E por aí vai, sabe? Esses pensamentos, enquanto eu não estou vivendo no agora. E essa coisa de viver no agora, algumas vezes eu achava meio balela, sabe? Vou viver no agora. Mas o viver no agora, ele é você estar no presente, conscientemente vivendo o presente. Só que vivendo o presente, em que sentido? No sentido de que você tá aqui agora, você tem que viver isso aqui agora. Só que às vezes você tá aqui agora pensando daqui 2 meses, pensando daqui 2 semanas, o que que você vai fazer, como vai ser o desfecho das coisas. E nem sempre o que você pensa é o que vai acontecer. Isso faz mal por conta dessa antecipação que a gente faz, né? Essa antecipação, ela tá ligada muito a uma ansiedade, né? E outra coisa interessante que eu entendi também são coisas que eu ensino, sabe? São coisas que eu ensino, mas que na minha vida prática eu acabo tendo turbulências. Por quê? Porque eu dificulto, né? É engraçado, a gente tem tanto conhecimento que a gente é capaz de ensinar para as pessoas, ajudar as pessoas, mas quando
é com nós, a gente acaba tendo essas turbulências e isso atrapalha um pouco, né? Porque lidar com isso na nossa vida é um pouco mais complexo, né? Então, ele falou também de percepções, né? E uma coisa interessante é quando você sente que você está se rebaixando ou você se sente inferior a alguma situação, que é o que ele até perguntou para mim, você está se sentindo inferior nessa situação? Eu falei, estou. Me senti, na verdade, em algum momento ali eu me senti inferior. Por quê? Porque eu estava exercendo uma coisa que eu julgava algo não digno, igual eu falei. É tipo uma pessoa que está exercendo uma função de pedreiro. Eu posso julgar na minha cabeça que aquilo ali seja algo que, cara, você não precisa fazer isso, entende? Você pode fazer outra coisa. Só que às vezes você precisa passar por aquilo para você entender alguma coisa, né? Às vezes você precisa passar por aquilo fazer parte do seu alicerce de quem você vai ser na frente. Porque você olha para aquilo ali e você fala com olhos de julgamento, e depois que você passa pela experiência daquilo ali, você começa a ter uma ótica diferente, com mais valor agregado em cima daquele trabalho, daquela função. E uma coisa interessante que eu lembrei agora é que ele fala sobre as percepções. E é uma coisa também que eu já falei algumas vezes aqui. Percepção, que sentido? Às vezes a sua mente ela fica falando coisas na sua cabeça e que muitas vezes você acaba concordando, né? Tipo, vamos supor, eu tô lá trabalhando na função que eu não gostaria e aí eu sinto dentro de mim assim, tipo, você não deveria estar aqui, cara. Você poderia estar vendendo outro serviço, você poderia estar ganhando mais, você poderia estar fazendo desse jeito, você poderia. E aí, o que que acontece? A mente, ela conscientemente, ela concorda com isso. E óbvio, você não tem que concordar, que é uma coisa que eu falei com ele na hora que eu tava perguntando, que às vezes a gente não precisa concordar com isso. Porque se a gente concordar com esse pensamento se torna uma realidade. E aí, quando ele se torna uma realidade, você vive a realidade daquilo que você mesmo criou, que era um pensamento negativo. Olha como o pensamento cria a realidade. Isso é uma coisa que eu já falo há um certo tempo aí no canal. Então, a morte do ego também tá ligado a essa situação, porque é ego, cara. Isso é ego. Você julgar a profissão, você julgar uma tarefa, uma função no momento, é ego. Porque todo mundo que teve algum momento de crescimento, que teve que crescer, que teve um começo, né, não foi ajudado pelos pais 100% todos os dias, todas as fases da vida, você vai perceber que em algum momento essa pessoa teve uma fase ruim, ruim no sentido de um começo doloroso, entende? Um começo difícil. E esse começo difícil é uma coisa que muitas vezes não é tão bem visto, né? Não é tão bem visto. Mas como assim, já não é tão bem visto? Não é tão bem visto no sentido de que você julga o que uma pessoa faz porque você não faz aquilo, para você saber como é a realidade daquilo, né? Então, esse é o insight. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Comenta aqui embaixo se você se identificou, se você passou por uma situação parecida. Eu quis trazer isso à tona para vocês porque é algo que pegou muito forte e eu quis entender isso de uma forma mais externa. Então eu fiquei refletindo muito durante isso, com isso, né, na madrugada. E eu quis passar para vocês. Diz aqui no comentário como que ressoou para você essa informação. Vou ficando por aqui e segue firme na Matrix.